Fala pessoal, beleza? Sou Rafael Fato, fundador da Lead Energy. E hoje estamos no segundo episódio do nosso podcast Pare de Gastar Energia à Toa. E aí, Jean, tá gastando muita energia à toa ultimamente? Eu parei, cara. Parou? Eu parei, faz tempo. Será que essa galera que tá assistindo também vai querer parar de gastar energia à toa? Cara, eu acho que tem muito cliente gastando energia à toa, Tem, cara. né? Tem. Não só na conta de luz, né? Não só na conta de luz. Na vida, né? Na vida. Na vida. E assim, hoje, pra a gente falar sobre esse assunto, a gente chamou o nosso cliente Fernando Bressani, da empresa Bressani. É mais um cliente que deixou de gastar energia à toa. Bem-vindo, Fernando. Obrigado pelo convite. Você tá nervoso, Fernando? Não, Não? tô tranquilo. Vamos então? Vamos lá. Podemos começar? Legal. Vamos começar. Bom, aqui é um bate-papo, tá, Fernando? Nossa ideia é, de fato, quem tá assistindo a gente, se inspirar primeiro em histórias como a sua, que eu sei que você é um empreendedor, um cara que batalha todos os dias para conseguir fazer sua empresa acontecer. E você é um cara também que se demonstrou, nos momentos que eu tive contato com você, interessado em ajudar a sua empresa a parar de gastar energia à toa inicialmente com a conta de luz, né? Mas eu tenho certeza que nesse bate-papo a gente vai conseguir identificar outras questões que você conseguiu parar de gastar energia à toa. Sim, Você sim. conseguiu otimizar o seu tempo, conseguiu ajudar as pessoas, os profissionais da sua empresa e assim vai, tá? Então, eu acho que seria interessante a gente começar ele falando um pouco dele, né? Conta um pouco da sua Conta um pouco de história. você. Fácil. Conta quem é o Fernando, quem é a Bressani. Aí fica fácil. Quer dizer, não Falar fica da fácil gente não. é sempre fácil, né? Não, mas falar da gente tem que ser mais fácil. Cara, eu sou natural de São Bernardo do Campo, né? Grande São Paulo. A gente brinca batateiro, né? Nasci numa periferia de lá. Depois andei em vários lugares, morei na Praia Grande, depois morei no Paraná e assim. E aí quando fiz várias coisas, fui pintor de carro, tatuagem de rena, fiz um monte de coisa. Tatuagem de tatuagem de rena. Você tem bastante tatuagem. Eu gosto bastante. E eu fui convidado, quando eu tinha 18 anos, a voltar para São Bernardo com um amigo e tal. Voltei para São Bernardo e ele me ofereceu trabalho numa metalúrgica, que é do ramo de tratamento térmico, né, de aço. Especificamente têmpera por indução. E ali eu comecei minha jornada de trabalho nessa área. Comecei a estudar, fazer faculdade, né? Fui para a FEI, Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo, e fazia os dois, né? Trabalhava e estudava. E aí foi indo, cara. Ali eu entrei como ajudante geral. Que ano isso? 2000, a gente tá em 2023. 2001. 2001. Mais de 20 anos. Mais 20 anos. 22 Esse ano eu anos. acho que eu faço 23 anos. Agora De no meio do ano. idade? Não, né? Jamais, com essa careca aqui. Já passou dos 40 já, né? Passou já. Não, cheguei nos 40 agora. Então Agora tá bom. Tá mirando os tranquilo. 40. E aí comecei, né? Aí comecei como ajudante geral. Fui tendo oportunidades lá dentro da empresa. Aí logo fui pro laboratório, porque era uma empresa que estava começando também. O dono tinha um know-how enorme, porque ele já trabalhava há 20 anos na área, né? Uhum. Então, fui aprendendo com ele, com os outros profissionais que tinham lá. Teve um cara lá que me ensinou muita coisa, um operador de máquina, aqueles pernambucano bem bravo, sabe? Uhum. E ele gostou de mim e ele falou, moleque, vem cá. Você entrou lá e depois você fez a FEI? Ou como que foi? Isso. Você primeiro entrou lá... Entrei lá e já fui fazer faculdade. Você estudou muito na FEI ou não? Estudei pouco, só fiquei 2 anos lá. Depois eu me formei em outra faculdade. Tá. Porque lá é difícil. Lá é difícil. Bem difícil. Não deu pra conciliar os dois. Trabalho e estudo. Lá ou você, pelo menos na época, né? Ou você estudava ou você trabalhava. É muito puxado. Né? Teve amigos que fez à noite e tal, mas noturno, Agora, mas não... Você falou de tratamento térmico, né? Que é tratamento térmico? Cara, nada mais é o que você aquecer o aço numa temperatura, Uhum. né? Alta, que a gente fala de austentização, e resfriar. Tem uns que tem resfriamento, a água, a óleo, a polímero, a martêmpera, que é um sal, tal, e assim por diante, né? Esse é o tratamento térmico. Então você tem a têmpera convencional, que a gente fala antiga, né? Não é antiga, é assim, a primeira, que é o que você aquecer o aço e jogar dentro de um óleo, jogar dentro da água, a peça inteira, uma faca, alguma coisa assim. E ela o tratamento térmico veio evoluindo como tudo. E chegou a têmpera por indução. O que é a têmpera por indução? É uma máquina que ela reproduz uma corrente,
né? Fala, aí lá dentro, lá, por exemplo, a gente entra com 220, sai 8.500 volts, tem válvula osciladora e tal, e, resumindo, quando sai lá na ponta lá do indutor, você coloca a peça em volta dele, dentro dele, na verdade, e você consegue, a têmpera por indução tem uma característica, você consegue fazer ela localizada. Então, por exemplo, uma engrenagem. Na têmpera total, você vai temperar ela inteira. Então, ela vai estar, qualquer ponto que você testar a dureza dela, vai estar, né? Vai ter aquele, dependendo do material, do tipo de aço, trocentos que tem por aí, vai estar inteira dura. Agora, a têmpera por indução, ela vai ser só localizada. Então, por exemplo, eu consigo fazer só nos dentes. Como que meu cliente manda lá para nós da Bressani hoje? Ó, temperar por indução somente os dentes. Por exemplo, uma roda de ponte rolante. Temperar por indução somente a pista, que é a pista de rolamento, né? Então, é isso que a gente faz, foi isso que eu aprendi a fazer. Com aquele rapaz que te ajudou? Ele me ajudou porque ele era operador de máquina, né? Então, assim, com o dono da empresa, eu aprendi a questão de medir peças e tal. Só que também não era muito know-how dele. O negócio dele era vender. Ele era muito bom em vendas. Vendas cura tudo, né? Ele era muito bom, muito bom. Eu tinha muito contato. Já estava há 20 e poucos anos também na área, que ele começou cedo também. O cara que trouxe estratégia para você, visão de negócio, de vendas. Esse foi o dono. Esse daí foi o que começou, né? Com levar para essa área. E ele viu que, falou, porra, esse garoto aí é ligeiro. Porque eu já trabalhava antes, né? Já tive outros trabalhos. Então ele falou, pô, esse garoto é ligeiro. Aí ele me botou no laboratório. Medir peça, tal. Deu, sei lá, em 4 ou 5 meses. Aí eu ficava laboratório e produção, operando máquina. E fui aprendendo a preparar a máquina. E você tem o operador, que é só o carinha que tira a peça e coloca a peça. E tem o programador, né? E fui aprendendo e tal. E, cara, rapidamente, aí ele deu 1 ano. Muita prática. Muita prática. Porque, assim, você tem... O cliente, ele te manda vários tipos de peça. Quando você fala cliente, quem que são esses clientes? Nosso, hoje, a gente tem, por exemplo, da indústria, a gente tem metal mecânica, tem o pessoal de autopeça, tem o pessoal de maquinário. Nosso amigo lá, o Rodrigo da... O Rodrigo da Nova Chama, ele faz um tipo de tratamento térmico. Legal. Né? Ele faz têmpera convencional, cementação, ele faz vários tipos de tratamento térmico. O dele é tudo por banho, né? Por imersão dentro de fornos. O meu são máquinas, né? Legal. E ele também tem a têmpera por chama, que é localizado também como se fosse a indução, só que de vez em ser uma indução elétrica, é a chama que está ali, né? Fazendo aquele processo de aquecer a peça. Tal. Uma coisa também que ele tem um know-how gigantesco, né? Voltando, né? Que você estava falando dos clientes. Então, assim, a gente tem toda essa área, por exemplo, eu tenho um cliente lá que ele faz implantes. E aí ele comprava, era francesa essa peça. Pensa numa chave de fenda. Só que de vez daquela pontinha da chave de fenda, ela era oca e tinha um sextavado dentro. Como se fosse um cachimbo. Aqueles cachimbos que você troca e tal, né? O que os caras, os médicos utilizam aquilo lá? Você quebrou um braço. Aí você vai fazer um implante, né? Na hora que ele pega aquela chavinha, ela faz o furo, né? Ou às vezes não faz o furo, ele coloca eu falo porque eu fui lá no cliente ver isso daí. Ele faz uma broquinha bem pequenininha, tarraxante assim, em formato de triângulo. Coloca aquela chavinha, ali a parte do cara, né? Aberta ali da cirurgia, ele rosqueia. Caramba. Rosqueia aqueles 2 pinos de um lado, os 2 pinos do outro, bota o fiozinho lá, puxa e já era. Pega essa chave, lixo. Por quê? Porque ela tem um cabo de plástico. Descarta em seguida. Descarta, né? Não dá pra ficar esterilizando lá, autoclave, cada temperatura alta, aquelas coisas todas. Tudo bem que hoje em dia, com as mudanças de plástico aí, provavelmente já dar pra fazer, né? Mas não é... Não é comum. E também não tenho todo esse conhecimento aí nessa área de plástico aí. E aí ele me ligou e falou, Fernando, tem um negócio aqui, vou te mandar uma peça. E a gente faz muito isso lá na Bressani, que é desenvolver, nacionalizar produtos. Porque a gente tem lá, desde o cara, na Bressani a gente tem desde o cara que faz uma pecinha pequena, um pininho bola esférico de 10 milímetros, que é a menor peça que eu faço hoje lá. Eu faço peça até 3,5 metros, que é o que entra na minha porta, do meu galpão. Entendi. Se não, faria maior. A minha maior máquina hoje, ela vai até 4 metros, né? Então, se a gente conseguir deitar a peça, vai entrar, claro. Entendeu? E aí esse cara pegou e falou, pô, preciso desenvolver isso aqui. Porque ele já fornecia um monte de coisa para os hospitais, implantes, aqueles quadradinhos de titânio para colocar para fazer os ligamentos da mão. O cara faz essa empresa faz um monte de coisa. Eu tô precisando de um desse, hein? A chance é grande. Cara, ele tem uns... Esses dias atrás eu fui lá e tem uns que... Legal. Tem a tecnologia gigantesca, esse cliente nosso. E eu falei, maravilha. Peguei a peça, cortei. Lá na Bressani a gente tem um laboratório, né?
todo dedicado para isso, para fazer as análises, corta peça. A gente tem microscópio, tem microdurômetros, durômetros de bancada convencionais, partícula magnética, que é para verificação de trinca após o tratamento térmico. A gente é bem completo lá. Precisa ter, né? Foi assim que é o que não tinha na empresa que eu trabalhei, 17 anos, e depois eu foquei. Lá eu aprendi a fazer. Aprendi a fazer tudo que deveria e eu que também não deveria. Né? Então lá foi uma escola mesmo pra mim, isso daí muito tempo também, 17 anos eu fiquei lá. Então... Eu falo, quando você trabalha muito tempo numa empresa, você é criado e mal criado naquela empresa. Sim. Na verdade fiquei 15, não foi 17, 15. 15 anos. 15 anos lá, bastante tempo. Aí voltando, aí eu desenvolvi. Aí cortei a peça, desenvolvi pro cara e tal. Falei, ó, isso aqui tem dureza na ponta mesmo e tal. E uma coisa que a gente tem lá, assim, que eu falo que é foco nosso, né? Cara, é honestidade com o cliente. Isso é um ponto importante. Isso, cara, isso daí... Olha, eu eu queria fazer um parênteses nisso daí, cara. Porque assim, ó, antes de voltar a palavra pra você, você é um cara que demonstra ser bastante técnico, conhece, tem uma visão de vendas, que nem você comentou, e você tem um valor, que é a honestidade com o cliente, né? Com certeza. Então, assim, a gente tem essa questão, Fernando, porque hoje no setor de energia a gente vê muito cliente sendo enganado. Bastante. Porque ele não conhece a conta de luz, né? Então, se fiz um parênteses, depois a gente vai falar sobre esse assunto, né? Porque, cara, se você tem esse problema, nós também temos, e quem tá assistindo também deve ter. Com certeza. Sim, o cliente às vezes compra uma coisa que não é aquilo que ele... Putz, eu comprei um negócio que não era aquilo que eu tava buscando. E acontece muito isso, cara. Muito. Às vezes Toda a gente não semana... tem tempo, né, cara, de olhar com clareza tal serviço. Por exemplo, o que você oferece. Às vezes não dá. Por exemplo, eu tenho uma vida corrida. Isso. O dia a dia, tô ali, tô na produção, tô vendendo, tô atendendo cliente, O dia a dia engole, entendeu? Né? Você não então, consegue olhar quando tudo. você recebe uma proposta de fornecimento de alguma coisa, eu falo, porque o que eu faço? Eu sou prestador de serviço. Eu não fabrico nada. O cliente tem que fazer a peça, tem que fazer o eixo, tem que fazer a engrenagem. Você é o intermediário. Não, ele manda ele me envia para eu tratar. Devolvo para ele ou faz um acabamento final, dá um banho, ou ele só embala e manda lá para a montadora, por exemplo. O cara montar o carro, né? Pra gente ter uma direção disso daí. Então, assim, se o cara não vender, eu não tenho serviço. Então, quando alguém... Só que do mesmo jeito que eu sou prestador de serviço, eu também compro serviço. É isso. Porque minha empresa depende. Uma delas é a energia. Isso. Entendeu? Uma das nossas... A principal... matéria-prima da Bressani é energia, porque as máquinas é de indução, automaticamente precisa de energia elétrica. Claro. Entendeu? Então, assim... Foi um parênteses que eu quis fazer, porque você estava falando da história da Bressani, acho que é importante, um pilar importante é a honestidade, e você falou que você tem 20 anos de empresa, certo? 22. 22 no anos. ramo. E de Bressani, a Bressani tem 6 anos. Ninguém fica com uma empresa 20 anos se não tivesse pilar. Honestidade. Honestidade, que é o básico, né? E pensa assim... É o básico, concorda? Quando eu fundei a Bressani, muitos clientes da outra empresa, todos os clientes, na verdade, da outra Foram empresa, com você. foram com a gente. Eu queria explorar um pouco mais isso daqui pra gente avançar na nossa discussão. Eu tô muito curioso, que quem tá assistindo, ouvindo, com certeza tá curioso em saber. Por que você decidiu montar a sua empresa? Como foi essa jornada, assim, uma forma rápida? Conta pra gente como foi essa jornada. Por que você montou essa empresa? Porque, putz, eu acho que assim... Todo mundo que quer empreender, ele quer entender como um empresário, como um cara como você pensa, para que ele consiga falar, pô, vou me espelhar. E eu tenho certeza que tem muitos, nossos clientes, a maioria são industriais, né? Tem muitos industriais. E tem muita gente que quer começar esse negócio. Às vezes não tem coragem, não tem conhecimento, não tem, né? Tem uma série de questões. Então, fale pra gente um pouquinho sobre isso, cara. A Bressani nasceu de uma empresa quebrada. Olha que legal. Quebrada. Que era a empresa antiga que eu trabalhei. Entendeu? Entendi. Então aquela empresa, ela quebrou. Para uns é um problema, para outros é uma oportunidade. Ela quebrou e, pô, o dono chegou e falou, não tem mais jeito. Na verdade, eu falei pra ele que não tinha mais jeito. Porque quando ela foi quebrar, eu já era o gerente geral. Só que da produção. Quem administrava era ele. Então, o dinheiro tava na mão do cara. E ele falou, quebrei. Falou, não tem mais como, tal. Eu falei, olha... Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou trabalhar. Falei, não tem outra alternativa. Falei, eu vou trabalhar para alguém. Até falei, eu vou trabalhar pro Rodrigo, eu vou trabalhar pro Ednei, da nossa Têmpera, que já era parceiro naquela época. Eu vou ser vendedor de tratamento térmico, vou me virar, cara. Falei, o duro vai ser você, né? Quem que vai te aguentar? Né? Enchi o saco dele pra cacete.
Aí ele falou pra mim, ele falou, pô, monta uma indução. Eu falei, como? Não tinha um centavo. Não tinha nada. Ele falou, tinha umas máquinas que foram pra penhora, e aí sobrou 2 máquinas. Aí ele falou pra mim, falou, vai com as 2 máquinas. Aí eu falei pra ele, falei, olha, complicado, cara. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não quero ter sócio. Eu falei, uma coisa é eu ser seu empregado, recebo ordens de você. Outra coisa é ser sócio. Outra coisa é ter sócio, cara. Falei, não é dessa maneira. Eu sempre me vi, depois que eu entrei nesse ramo, eu sempre me vi dono de empresa. Do ramo. Você se via antes de ser. Sempre. Olha que interessante. Sempre. Você pode o dia Isso é que interessante. o pessoal lá, o Ednei, o Adelmo. Você se posicionava como dono antes? Sempre. A vida inteira, cara. Eu nunca trabalhei como empregado, assim, tipo, pensamento de empregado. Não, cara, tinha um papel no chão, eu pegava porque eu não achava bonito aqui. Então, quer dizer, você... Não, mas é engraçado. Isso é criação, né, cara? Isso é criação, cara. Foi a maneira que eu fui criado, tá entendendo? Assim, ó, pô, o cara te deu a oportunidade de você trabalhar com ele. Eu não sabia merda nenhuma. Eu não sabia nada. O cara me pegou ali, ó, ajudante geral, vem cá, garoto. Cara, é o que eu falo, tem um negócio que tem um sentimento que eu falo que é o pior que vai gerar os outros, que é a ingratidão. Ingratidão, pra mim, é fora de sério, assim. É um sentimento muito complicado. Então, eu falo assim, se você tem ingratidão, o que você vai ser? Isso. Tá entendendo? Pô, não vou ser grato com o cara que me deu Oportunidade, a oportunidade, que é da onde eu tiro. Eu falo isso para meus funcionários lá. Eu falo, é de onde nós tiramos, porque lá na Bressane eu me coloco como outro funcionário. Eu falo para eles, vocês têm um patrão. Sou eu. Que é assim que eles falam. Eu falei, eu tenho 140. Que são vocês. São E meus os parceiros, clientes. os clientes. São os clientes, cara. Então eu tenho 140 patrões. É isso. Tá entendendo? É eles que mandam. Eles, Fernando, eu preciso disso, tal tempo, assim, tal. Claro, né? Tudo respeitando aquilo. Mas você trouxe um ponto muito legal, assim, que é como a vida de um artista também, né? Muitos falam que antes de um artista ser artista, ele já era artista. Então ele pensava como artista, ele se comportava como artista, ele agia como artista, né? É isso. Em empresa acontece muito isso. Você tá numa empresa e você, sei lá, você de repente é um analista de marketing e aí você tá conversando com um parceiro de uma agência e ele fala, você que é o coordenador da área? Você fala, não, eu sou analista, né? O coordenador tá, sei lá onde, né? Você que é o gerente da área? Não, meu gerente é o fulano, né? Eu tô aqui, eu faço isso, né? Então, acho que você... que na verdade, valorizar o seu trabalho, que é o básico, né? Com certeza. A gente falou de honestidade, de gratidão, mas no final você tem que honrar aquilo que você se comprometeu, senão um documento isso ali, daí né? é outra coisa que eu falo que o fio do bigode... Hoje em dia... Vale mais que um papel assinado. Ah, pra mim, com certeza. Só que, no mundo de hoje, não dá mais pra ser assim, né? Então tem que... Você faz o fio do bigode e fala pro cara, ó, vamos assinar aqui. Formalizar. E a gente tá aqui pra isso, né? Pra comunicar, a gente tá falando de honestidade, né? A gente tá aqui justamente porque a gente passa por isso. É impressionante como tem alguns setores que a desonestidade vende. Vende. Né? No Vende, nosso vende tem muito, bastante. Acho que todos têm. Todo O importante é mundo você tem, saber se colocar. Onde que você quer estar? Exato, Para quem que você exato, quer vender? Exato. Quem que você quer que seja seus parceiros? Tanto clientes quanto fornecedores. Isso daí eu aprendi tudo lá. Olhar isso daí, porque lá tinha gente desonesta e tinha gente honesta. E aí cresceu. Voltando lá, montei a Bressane. Com 2 máquinas e tal. 2017. Isso. Deu um mês, esse senhor descobriu um câncer. E aí, em um mês ele faleceu. E eu não tinha nem inaugurado lá ainda. Caramba. Aí depois de um mês eu consegui botar a empresa para rodar. Aí ferrou. Aí foi difícil. Porque você imagina, eu tinha conhecimento na área administrativa, então sabia administrar a empresa, não tem problema nenhum. Sabia fazer peça. Fazer peça que eu falo, ou tratamento térmico. Sabia vender, né? Comprava pouquíssimas coisas, mas comprar. Agora, Capital. Aí foi complicado. Tinha pouquíssimo. Bem pouco. Pra segurar a empresa, tipo, aluguel, essas coisas, uns 3 meses só. Mas tinha um problema aqui, ó. Manutenção. Essas máquinas são complicadas. Então, assim, tem que ter uma mão de obra especializada para fazer a manutenção delas. São perigosas por causa da questão da alta tensão, né? Então, ela desarma, cara, você não vai lá mexer de qualquer jeito. Tanto que hoje, lá na Bressane, as máquinas os gabinetes são todos trancados, né? Tem NR12, tudo certinho. Então, para não ter perigo de alguém lá e tal. Isso é na parte de trás lá dos geradores, né? Então, eu
fui instalar essas duas máquinas, cara, a máquina dava pau, máquina velha, dava pau, não funcionava, tal. Nossa. Aí eu sempre falo, né? Aprendi com um amigo, quem tem amigo não morre pagão. Porque quem fazia a manutenção era ele. Quando eu era o gerente geral da produção, quebrava uma máquina, eu falava assim, ó, a máquina quebrou, arruma lá que eu preciso entregar a peça. Ele corria lá, ia lá, arrumava a máquina. Então era parceiro, a gente trabalhava muito bem junto, eu e ele. Quando ele faleceu, eu fiquei sozinho. O que ele falava? Ó, vou te ajudar a montar a tua empresa. Quem falou pra eu colocar o nome de Bressani foi ele. Ele falou, coloca o seu sobrenome. Eu falei, não, pô, vamos colocar o teu. Ele falou, não. Falei, vamos colocar os dois? Ele falou, não. Ele falou, amanhã depois você vai ser o Bressani. Hoje eles já te procuram, porque antes os caras ligavam lá e falavam assim, os clientes, ó, quero falar com o Fernando. Ó, o Fernando de tal empresa. Não é a tal empresa que trabalha o Fernando. Entendi. Tá entendendo? Porque a empresa pequena, lá a gente tem muito contato com o dono direto, com o diretor, né? Hoje eu principalmente, né? Principalmente para desenvolver, porque o tratamento térmico às vezes normalmente é o último ou penúltimo processo. Só que lá atrás teve uma cadeia gigante de compra, de produção para chegar até nós. Então tem que ter muita responsabilidade. Se eu quebro uma peça do cara, eu tenho que pagar tudo. Claro, Entendi. nossa. Fica complicado, né? Tem que ter uma responsabilidade. E isso nós temos lá. São alguma, né, das nossas diretrizes lá. E aí, beleza. Falei, e agora? Aí liguei para um amigo. E ele falou, eu falei, cara, me ajuda, tal, que não sei o quê. Ele falou, maravilha, te ajuda aí, tal. E me ajudou a colocar a empresa para rodar. E assim foi indo, cara. Assim foi indo. Isso desde 2017. 2017. Novembro de 2017 eu coloquei ela para rodar. Já. Eu abri mesmo a parte do CNPJ, essas coisas, acho que se eu não me engano, agosto ou setembro. Uhum. E rodar mesmo, que a primeira peça que a gente temperou foi em novembro de 2017. Legal. Quer dizer, aí você, então, como empreendedor, sempre tinha a visão de dono. Você preza a honestidade, que é um valor que não tem nem discussão. Não tem preço. E você, Para mim não tem discussão. Você tinha, mesmo com todas as dificuldades, você já se enxergava no próximo nível. Afinal das contas é isso, né? Você já se enxergava como um profissional que iria construir negócios, que iria ajudar pessoas. No final das contas é isso, certo? Você já se enxergava. Com certeza. Você não precisava ter para poder falar, puta, não. é isso, não, né? Já olhava e já falava assim, não, cara, é isso. 6 anos depois, qual que é o desafio da Bressani? Isso. Boa pergunta. Cara, eu também me faço essa pergunta. É custo, é mão de obra, é preço? A gente tá naquela tal de indústria, não manjo muito, tá? Mas indústria 4.0 e tal, né? Com a correria do dia a dia, como eu sou sozinha para tomar todas as diretrizes lá, tem uma equipe que eu tô formando ainda da parte da produção e eu sou um metódico para isso. Sabe? O cara me manda um desenho, então tem que estar... ele fala, tem que ser assim, sabe? Eu tenho que entregar aquilo, não abro mão de entregar aquilo. Eu falo assim, ó, a minha obrigação como fornecedor é fazer conforme o seu desenho, porque como é tempera localizada, tá marcado lá, temperar tal área. Conforme o seu desenho. Dureza, camada, que é umas coisas que é uma das solicitações. Te entregar no prazo combinado, que isso eu também não abro mão. Eu falo para meus funcionários, ó, nosso prazo é de 3 a 5 dias, por exemplo. Eu pego muito nisso também. Cara, isso é complicado. Eu falo, é de 3 a 5 dias, maravilha. Se você prometer pro cara em 2 e a peça não ficar... Você vê que amanhã você vai entregar e não vai ficar pronta, te vira, irmão. Você vai se virar, você vai pegar e vai ficar até mais tarde. Não quero saber. Porque eu fiz muito. Na Bressani, no começo, que tinha 2 máquinas e tinha um monte de cliente para atender. Cara, eu trabalhava até 11 horas da noite. Minha esposa falava para mim, meu... É que você se comprometeu, né? É só falar que ia Claro, ser 3, né? Cara, é só palavra, cara. É só falar que ia ser 3, né? É só palavra. É palavra, cara. Isso. Então, assim, eu falo, então, só que a gente faz hoje? Hoje a gente tem uma quantidade grande de máquina. Hoje a gente tem 9 máquinas instaladas. E eu tenho mais 4 para instalar, só que eu não tenho mais lugar. Que bom. Então, Que legal. a Bressani A dor do crescimento. O ano passado eu ia alugar um galpão na mesma rua, um outro galpão, maior, 3 vezes maior, com uma estrutura melhor. Que eu tô no ramo também de peças grandes, né, na área. Faço peças pequenas, mas também faço grande. Faço peça seriada, mas eu faço tipo cilindro, aqueles cilindros grandes de laminação. Então eu faço, lá, normalmente o cara manda o cliente manda 1, 2, 3. Não manda tipo 10 mil, 20 mil peças como peças menores que eu faço lá hoje, né? Então eu preciso de uma estrutura para isso. Ponte rolante, assim por diante, uma cabine primária maior, aquelas coisas todas, né? E aí deu essa bagunça toda aí da política e eu falei, calma aí.
Eu tô bem estruturado, cara. Eu consigo atender todos os meus clientes tranquilamente, sem dor de cabeça. Então, eu não tenho por que dar um passo maior que a perna. Nunca dei, em 6 anos. Mas você tem mas se você for pensar um desafio Cara, hoje, o assim, desafio é fazer a Bressani ser mais tecnológica. Adoro tecnologia. Só me falta, às vezes me falta tempo, claro. pra ser mais tecnológico. Mais tecnológico. Mas eu tô descobri um cara novo essa semana passada, por intermédio de um cliente, que é com questão de robô. E me interessou muito. Aí um amigo falou, mas você é louco, você vai colocar um robô lá, custa uma grana e tal. Até brinquei com ele, tá duro, amigão? Brinquei com um amigo meu, falei, você tá duro? Tá sem dinheiro, pô? Tem que empreender, tem que fazer. Eu falei, hoje eu quero fazer Aprender a correr risco, né, cara? Eu quero fazer o que é né? diferente. Se você chegar em todos os tratamentos térmicos de indução, sempre vai ter uma máquina legal, e um operador. Uma máquina e um operador. Verdade. Beleza? Pode ser que esse operador seja programador também. Mas demora muito tempo. Pra você, demora, cara, porque como não tem Senai, não tem nada pra criar, pra nisso o Senai podia, né? Dar uma ajudinha pra nós. O Senai. É. O Senai. Senai, ó, ajudinha, você que está aí ouvindo a gente, por favor. Dar uma ajudinha aí, né? Fazer um... Qual que é a ajuda que você está pedindo para o Senai? Que ele coloca um treinamento, né? Pra tratamento térmico. Só tem um lá em Osasco, no Senai de Osasco, só que é só na parte de laboratório. Então, assim, o cara sai de lá como inspetor de qualidade, técnico em laboratório, né? Técnico em metalurgia, se eu não me engano. Cara, mas não operação, que nem operar um torno no CNC. Por que você não cria? Não tenho tempo pra isso, Cria um Cara, programa. eu tava vendo eu tava lendo, né? Na verdade, eu li o livro lá do Harari, que ele fala... Não lembro qual do livro que era, acho que 21 lições do século XXI. Aí ele fala disso, né? Que no final, a indústria 4.0, aplicação de tecnologia, se você não capacitar a base... Não tem jeito. Você se atrasa mais que o dobro, porque a tecnologia ela avança muito rápido, você não tá conseguindo capacitar a base, essa base não vai conseguir operar a máquina, Sim. e aí você vai tendo defasagem na produtividade, defasagem. Por que as grandes indústrias, montadoras... cara, a montadora no Brasil é algo para você se espelhar, né? Tem muita tecnologia lá dentro, né? Tem muito, mas tudo que você pensar. É o que mais ensina, né? Acho que montadora, em termos de produção, é a maior referência então, do hoje mundo, você né? pega lá, antigamente o pessoal lá em São Bernardo, lá, Volkswagen soldava na mão. Hoje em dia não tem mais essa. É tudo robô, tudo máquina. Robô. Antes o cara ia soldar um teto, era uma briga, o cara tinha que estampar, ele não podia soldar o teto porque entortava tudo e tal. Hoje em dia, cara, você vem com o robozinho ali. Você gosta de tecnologia, ajuda realmente a escalar um negócio, né? Quando você fala de pessoas, qual que é o desafio que você tem hoje com as pessoas? Porque assim, Muito cara, difícil. quem tá aqui assistindo também, Difícil. ouvindo o podcast, acho que é um ponto importante também de trazer, porque tecnologia é uma forma que você tem de automatizar algo que poderia ser feito por pessoas, né? Sim. Mas pessoas, me conta um pouquinho sobre esse desafio, cara. Acho que vale a pena você colocar esse parênteses. Cara, lá na Bressani é bem complicado, assim. Hoje, o que eu faço, né? Como não tenho essa questão aí de onde trazer um profissional, né? O que eu faço? Eu crio lá dentro. Porque você falou do Senai, mão de obra, então você faz... Você fala Faço assim, lá dentro. então você treina o pessoal. Eu treino. Você que treina o Eu pessoal. treino o pessoal. Seu pensamento seria que tivesse já vir treinado, só que não acontece claro. isso. Pelo menos com uma base, mas não tem. Então você treina. Só pra você ter uma ideia, hoje lá nós somos em 16. A vida dele não tá fácil, hein? Somos em 16. Parece Eu tenho a vida de alguém que eu conheço. Eu tenho um lá da manutenção, seu Armando, vulgo Jacaré, que me conhece desde molequinho. Aí, Jacaré. Jacaré. Tá assistindo, Jacaré? Desde molequinho. Aquilo ali é uma enciclopédia. Tem 80 anos, cara. Manja muito. Pra cacete. Ele na manutenção, torno, ele que mexe nas bombas lá, porque cada máquina tem 2 bombas. Ele é desenvolvimento de dispositivo. Que chega uma peça lá, às vezes não tem dispositivo, é tudo com ele. Tirando ele e o motorista, né, que também a gente trabalha junto há 22 anos, eu e esse motorista, que é meu primo. Todo mundo que tá lá dentro foi eu que treinei. Todos. Até o inspetor de qualidade foi eu que treinei. E quanto tempo se demora pra treinar uma pessoa? Pra eu confiar e falar assim, olha, faça essa peça sozinha, porque tem aquela coisa. Se ele fizer errado, na verdade, ele vai quebrar a peça. Quebrou a peça, eu tenho que pagar. Uhum. Quanto custa uma peça em média? Depende. Uma peça pequena. O problema não é pagar. Eu sempre falo isso daí. O problema não é pagar. Você pagar é o mínimo de educação e parceria que você pode ter pro teu cliente. E aí, lembrando, a grande maioria dos tratamentos térmicos não paga merda nenhuma, tá? Não paga nada. Tem cara que quebra a peça, te dá um monte de desculpa e não tá nem aí. Na Bressani não acontece isso. Que é a questão que eu te falei da ética, da honestidade,
que eu tenho com o cliente. Porque assim, ó, do mesmo eu penso da seguinte maneira, do mesmo jeito que eu tenho conhecimento, ignorante seria eu pensar que você não tem o conhecimento na outra ponta. Claro. Aí eu vou lá, te falo um monte de palavra difícil da área metalúrgica lá, que tem um monte de coisa lá. Você vai olhar pra mim e vai falar, não, mas ela quebrou por causa disso. Aí eu, não, então não erro, cara. Eu já falo. Honestidade, fale a verdade. Então, eu não deixo o operador, ele programa, mas na hora de startar, resumindo, que a gente fala botar fogo na peça, sou eu que faço. E assim vai indo. E aquilo vai formando um ciclo. Ele vai ficando melhor, eu vou dando mais liberdade. Agora, ó, uns 2 aninhos aí pra ficar... Uns 2 aninhos pra ficar bom. Quer dizer, olha só a dificuldade de ser empreendedor, né? Bem difícil. O cara se preocupa em administrar, o cara se preocupa em ter um atendimento bom, vender, que não é fácil vender, não, né? não É difícil fácil. vender. Concorrência é muito desleal às vezes. Entendeu? Desleal a concorrência. O cara se preocupa em garantir ele que o profissional seja treinado e que ele fique na empresa, né? Que ele não vai embora depois, porque esse é outro você problema. treina, aí outro concorrente vem lá e pega o profissional. Isso já aconteceu já. Mas aí tem aquela coisa, né? É o que eu falo. Lá eu tenho um comprometimento com meus colaboradores, que é o seguinte. Trabalhou corretamente, e eu ensino, porque eu falo que é uma molecada. Eu tenho, por exemplo, na minha produção lá, a maior parte lá é a rapaziada mais nova. Muito mais novo que eu. Tem moleque lá que tem idade pra ser meu filho, cara. Então eu falo assim... Às vezes, na maioria das vezes é o primeiro emprego. Eu falo assim, aproveitem a oportunidade. E aqui o que você precisar, você pode contar comigo. Dá chance, né, cara? Tá entendendo? Então, lá, a Bressane, ela cresce constantemente. Tá entendendo? Eu cresço 20%, 30%. Já teve ano que eu cresci 30%. A Bressane é uma empresa altamente lucrativa. E aí que você falando eu queria falar sobre isso. Você falou do crescimento, né? A Lid tem a missão de impulsionar o crescimento das empresas por meio de soluções energéticas modernas, limpas e justas, né? Certo. E você falou de lucro, crescimento, né? Quando você pega essa questão desse crescimento, desse lucro, quais são as ações que você está fazendo na sua empresa para ter esse lucro, Fernando? Porque eu imagino assim, como tá sendo bacana essa conversa, porque você está trazendo para mim vários insights, né? São várias questões que você está trazendo de preocupação, né? E você falou que você tem uma questão estratégica aí de manter profissionais engajados, né? Para que você consiga ter cada vez mais crescimento. Mas quais são as ações práticas que você faz para conseguir ter lucro? É vender mais? É reduzir custo? O que você faz, cara? Os dois, né? Vender mais. Na verdade, eu não consigo abrir muitos clientes por causa da nossa capacidade hoje. De atendimento, até um gargalo. Já tem. Só que eu tenho, por exemplo, possibilidade de botar um segundo turno lá. Só que para isso, provavelmente esse ano ia acontecer isso, se continuasse daquela maneira que estava o ano passado. Né? O ano passado estava muito bom. Segundo turno é uma forma de você crescer o espaço. Com certeza. Sem colocar mais... Na verdade, eu não tenho para onde colocar máquinas mais, né? Então, é a maneira. Porque eu falo, se todos os clientes... Nós temos 140 clientes hoje na Bressane. Tem assíduo, assim, que vem todo mês, uma faixa de 80. Tá? E os outros são... cada um mês, 2 meses. Demanda, Às vezes o cara tem uma peça lá que ele vai fabricar, precisa do tratamento térmico, mas não é o dia a dia dele. Mas tem lá que tem clientes que me mandam serviço todo santo dia. Então, quer dizer, se você aumentar o seu turno, já é uma forma. Isso, todos eles aumentaram a produção, a Bressane tem capacidade para atender com segundo ou com terceiro turno tranquilamente. Isso é uma ação. Isso é uma ação. Né? Agora, uma outra parte que a gente olha, que eu olho bastante, isso daí é a questão de você otimizar os processos. Né? Isso daí é uma coisa também que é o que eu tô te falando da indústria 4.0. Então, com certeza, isso não é balela, isso funciona. E na Bressane vai funcionar. Processo segundo. Isso. E, cara, é você procurar parcerias para você verificar e economizar. Cortar gastos. Mas eu não gosto e não quero cortar gastos para chegar e falar assim, vou cortar isso e vou diminuir a qualidade do Você quer otimizar o seu gasto. É isso. O que mais onera na Bressane em termos de gasto? Energia, cara. Energia é o maior custo. Energia e mão de obra. Não é porque eu tô aqui com vocês, não. Mas o maior custo da Bressane hoje é energia e mão de obra. A maioria das empresas de indústrias falam que a energia está entre os 3. O meu lá... que mão de obra, geralmente... Ele varia... assim, na verdade, a mão de obra minha é fixa. Sim. Né? Se você parar para pensar ali com aquela quantidade que eu tenho de colaboradores. E a energia, ela depende da minha produção. Com minhas máquinas todas elétricas, quanto mais eu produzir, mais energia eu gasto. Né? Então, assim, esse é o principal. Energia é o complicado. E é muito pior, porque o que acontece? Quando falta energia, quando cai a energia lá que a gente fala, para todo o processo.
Então eu tô no meio de uma peça temperando, eu não posso Nossa. parar. Não devo parar. Aí eu tenho que tirar aquela peça, botar no forno, normalizar ela, uma temperatura alta, para ela voltar para a estrutura que ela estava antes, para eu poder fazer novamente. Cara, é louco imaginar que em 2023 a gente passa por isso. E Você passa. fica sem energia. Lá- Queda de e energia, para. né? Diadema Fábrica. lá vira e mexe. Cara, quando começa a dar pico lá, eu falo, desliga tudo. É. Desliga tudo. Você já teve Espera. problema técnico de acabar a energia? Hein? Várias vezes. Você várias pediu vezes. ressarcimento ou não? Chegou aí atrás disso Cara, ou não? Não cheguei atrás. Não cheguei atrás. Mas nunca queimou nada, né? Menos Mas já. Por isso não pediu Isso acontece até. Você começa a chover. Pronto, ferrou. Verão. Verão é um lindo, trabalho. verão é maravilhoso. A lá. gente pode fazer um Chove trabalho em lá conjunto. fora, queima aqui dentro. Um trabalho em conjunto ali com a galera de Diadema, porque a gente não é especialista nessa parte aí com a distribuidora, porque o nosso foco é reduzir a tarifa da conta de luz, reduzir ali, de fato, esse valor, né, Sim. que você paga. Mas é um convite que eu faço a você, um desafio aí que a gente poderia, junto com os demais empresários, abrir um pedido junto à distribuidora para reforçar a rede. Por que Com tem certeza. queda de energia? Porque não tem Problema reforço na de rede. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, se a rede fica sobrecarregada, ela vai cair. Né? Então, será que não é um momento de a gente fazer um trabalho junto com os outros clientes que a gente tem também né, ali? Que é o Nossa Têmpera, Nova Chama, Açotêmpera. Sim. Pra gente falar, E pô... tem mais um monte, tá? De tratamento térmico lá em Diadema. Então, Diadema é fazendo- o centro do tratamento térmico. se tem você várias pega ali um empresas. abaixo-assinado de, sei Fora lá... as de- outras indústrias que tem lá, Tá. né? Porque Diadema tem muita indústria. Imagina, pegar 30, 40 abaixo fácil. empresários. A gente fácil, vai na com distribuidora com um certeza. pedido só. Olha, estamos com um pedido que tá tendo dificuldade. Então, é uma ação que eu acho que é interessante a gente pensar em fazer. Porque, cara, como você falou, ficar sem energia é crucial para um negócio. Complicadíssimo. É inimaginável. Inimaginável. Você Ficar foi sem- preciso na sua fala. É. Como é que pode, Em em 2023. 2023, a gente sem energia? Tem um monte de empecilho, né, cara? Você pega, por exemplo, energia solar. Na minha casa lá, eu comprei uma casa, reformei e falei, opa, energia solar. Tem um puta de um telhado grande, energia solar. Casa, Ah, maravilha. melhor Cara, ainda. Ótimo. Vou lá, eu consigo gerar 550 kW mês lá, uma média, né, mensal. Pô, atende a minha casa tranquilo, até com aquecedor, o É cacete e isso, tal. é isso. Né? Ah, eu exagerei um pouco ali, dependendo sei lá, de alguma coisa. Pô, pago mais 50, 100 reais. E acabou. Tranquilo, tranquilo. Por que isso? Pô, mas tem que ser só eu, só pra mim, que sou empresário? Só os empresários podem ter isso? Só quem tem uma condição maior? Não, cara. Isso tinha que ser uma coisa aberta pra muita gente. Aí me vem aí agora papos, não sei se isso vai acontecer mesmo, de taxar quem produz energia e tal. Vamos Tem taxar um o papo sol, disso daí, vamos né? taxar o sol. Cara, é isso. Você investe. Ó, pra fazer esse sistema eu gastei 20... Ah, você fez o sistema. eu contratei Instalou um já. rapaz, instalou, Ah, legal, legal. Então, assim, o custo foi 20... Faz um ano e pouco, acho que foi uns 25 mil reais. Né? Com tudo, geradora, as placas, a mão de obra do rapaz, tá? Um cara muito bom, por sinal. Pô, já paguei 25 pau. É. E são 25. Tá entendendo? Né? Agora 25 mil. eu vou ter que pagar imposto disso. Né? Então, pô, quem já tem, não vai, direito adquirido, sei lá que merda que falou. Eu falei, cara, por isso que não vai pra frente. Esses filhos da mãe lá em cima não pensam nisso daí, não pensam no empresário. O Rodrigo fala uma coisa que ele, não sei com quem que ele aprendeu isso daí, ou se é fala dele. Ele fala, o Rodrigo da Nova Chama, ele fala, aqui é o único lugar, é o único país no mundo que o empresário dá emprego, paga tudo que tem que pagar, gera imposto pro governo e no final ele tá errado. No verão tá errado. Tá entendendo? E é sempre o último a comer a fatia do bolo. É né? isso, Se sobrar, cara, ele sempre come. errado. Cara, Se sobrar, ele come. inacreditável. Ele pode E- olhar e falar assim, mas você tá chorando de barriga cheia. Não tô chorando, eu só tô falando a verdade. Porra, é, diminui os impostos que são eu invisto fatos. muito mais. Posso São fazer um fatos. gancho? Agora, nesse questão do imposto, você estava pagando, durante não sei quantos anos, Puta, muito tempo. um valor a mais sem necessidade na conta Sim, de luz. sim. Você concorda comigo que é ineficiência? Você sabia que o brasileiro ele paga 50 bilhões a mais sem necessidade na conta de luz? Não tenho nem ideia do número. Você fazia parte desses Com 50 certeza. Você bilhões. fazia parte com desse, certeza. fazia parte, você parou de gastar Fazia, energia à sim. toa. Por quê? Porque é o que você falou, cara. Dificuldade, tudo é difícil, né? Por que tudo é difícil? Por que eles não chegam e falam assim, eles não olham lá, eles não têm... eles têm tanta tecnologia para fazer, sei lá, aquelas transmissões lá, que lá não é qualquer um que faz, aprovar as cabines primárias, resumindo. Por que é tudo difícil? A Por que pergunta não é, chega e por que fala que é assim, difícil? o consumidor, olha aqui, você hoje, uma indústria, você gasta tanto, aqui é fácil, é só você arrumar sua demanda, aumenta aqui, você vai gastar um pouquinho. Mas não, para eles está ótimo, eu tô pagando multa, tô estourando demanda para eles, quanto mais
eu fizer isso daí, para eles melhor, A concorda? sua fábrica parava nos horários de pico ou não? Sempre parei. Sempre parou. A Bressane trabalha das 7h30 às 5h30 por causa do horário de pico. E se Deus quiser, né? Ano que vem a gente não vai ter mais Eu queria isso, né, contextualizar quem tá ouvindo a gente, é o seguinte, né? Você trouxe, Fernando, a questão de que, o brasileiro, ele só se ferra quando é empreendedor. Sim. Perfeito, você trouxe isso. Aí eu contextualizei o seguinte, o Fernando, ele era uma das empresas que estavam pagando mais que o necessário, por quê? Porque na conta de energia dele, tinha uma série de questões que precisaram ser ajustadas. Uma delas é a demanda contratada, é uma potência no qual o cliente ele está pagando para a distribuidora ele poder receber aquela potência, aquela energia, né? Ele pagava mais que o necessário, não estava ajustada. Então, assim, 20% da conta de energia dele no mês era por conta deste parâmetro contratual que estava incorreto. Sim. Qual que é a questão? A distribuidora poderia avisar, só que ela não avisou. Outro ponto na conta do Fernando é o seguinte: ele tinha a possibilidade de trocar o fornecedor, entrar para uma tarifa muito mais barata. Só que também era uma outra questão que ele não tinha conhecimento, que vai permitir mais 20% de economia. Sim. A questão do horário de pico é o quê? Hoje você está pagando uma energia muito cara no horário de ponta, horário de pico. Com a lead, você vai conseguir ter uma energia muito mais barata. Então, assim, são ações que a lead... É polêmico agora, hein? É polêmico que eu vou falar. Gostamos. A lead não precisaria existir. Você Sim. sabia? A lead verdade, é não verdade. precisaria existir. Por quê? Porque se a distribuidora mostrasse para o cliente todos os problemas que ele tem, com certeza, aquele sistema que a gente faz para apresentar as questões que a distribuidora deveria apresentar, com certeza você conseguiria resolver isso há muito tempo. Da mesma Por maneira que a lead existe? Para poder resolver essa questão, esse problema. Da mesma maneira que eu faço lá com nossos clientes lá, que às vezes a gente vê um processo e eu falo para ele, porque como a gente desenvolve vários processos lá, eu falo, olha, você tá fazendo dessa maneira? Vê com o teu cliente, ou às vezes ele é o cliente final, eu falo, e se a gente fizer assim? A gente vai ganhar no tempo, vai ganhar no prazo, no final, vai ganhar no valor. Você vai ganhar isso daí. Aí o cara às vezes fala, mas espera aí, você vai deixar de fazer tal tratamento, porque tem tratamento seguido de outro, tá? Você faz uma têmpera, um beneficiamento primeiro, depois você faz uma têmpera por indução. Se você muda o material, o aço, vai pagar um pouquinho, você tira um e coloca o outro. Então você economiza ali e automaticamente tempo hoje é dinheiro. Então um processo lá de 10 dias vira 5. Quer dizer, você tem conhecimento do negócio para poder permitir isso. Pro meu cliente. Por que eles não passam isso para nós? Então, aí que é a questão. Nossa, eu acho uma sacanagem. Dificilmente vai acontecer uma mudança no setor de energia para o cliente ter essa transparência, essa confiança, tá? Aí eu queria entrar nessa última parte da nossa conversa, explorando um pouquinho, você como empresário, voltando agora para a parte da energia, por que você contratou a Lead Energy? A Lead foi uma indicação de um amigo, do Rodrigo, da Nova Chama, né? Ele que indicou. Comentou que estava fazendo um trabalho com vocês, que ia entrar nessa compra de energia aí, livre mercado, né? Que fala, Isso. né? E eu falei, legal. Falei, bora. Né? Vamos ver como que funciona isso. Tal. Acendeu o alerta. Falei, não. Você sabia o que era livre mercado pro setor de energia ou não? Sabia, nem não sabia que se comprava energia, cara. Tá. Nunca, sinceramente. Cara, na verdade eu tinha escutado falar, mas na minha ideia era só para os grandes consumidores, tipo montadora, indústrias muito grandes. Eu falei, não, uma merdinha de empresa igual a Bressane, 1.000 metros quadrados lá, 500 metros quadrados de uma área e uma outra lá dá 700 e pouco no total. Não vai ter isso. Mesmo que eu tenha cabine primária, pensei comigo. E aí, batendo um papo com o Rafael, o Rafael me explicou tudo isso daí. Falou, funciona assim, tal. Falei, bora fazer. Agora, quando você acessou, né, a Lead Energy, o que você sentiu ali? Tinham concorrentes que já tinham abordado vocês? Tinha. Como que foi essa... Na verdade, eu comentei com um cliente meu, tá legal isso daí, eu comentei com um cliente meu isso daí porque eu fiquei sabendo que ele estava nesse processo. Um cliente lá de Itacoaxetuba, uma indústria grande e tal. E aí ele falou, não, tem sim, tal, a gente já faz, acho que foi o ano passado que eles começaram forte nisso, não, economizamos, reduzimos não sei quanto, tal. E ela me deu o contato. Falou, a pessoa sempre tá aqui, eu vou passar seu contato direto, ela te liga. Eu falei, melhor. E aí eu vou acabar esquecendo de ligar e correria, esqueço mesmo né? E é aquela coisa, enquanto você tem o dinheiro para pagar a conta, às vezes você tá pagando, você fala, vai. Tira isso lá da frente, entendeu? Quando aperta, você olha no detalhe. É isso. Aí, beleza. Aí ela me ligou. A gente bateu um papo e tal. Aí o Rafael tinha falou, olha, ainda
era só acima de 500, né? De demanda contratada, a potência acima de 500. Né? De 500. E a gente tem 300 lá, né? A nossa cabine lá. É isso, né? É isso. Isso. Aí ele falou, pô, não dá ainda. Então, eu falei, maravilha, mas vamos fazer um outro trabalho. Que foi esse trabalho que a Lid fez da questão da demanda, fez todo o estudo. Olha, vamos fazer assim, essa... Cara, são coisas que... É o que eu falo, eu sei temperar a peça por indução. Você não se preocupa com a conta de luz, cara. né? Quer dizer, você... Assim, eu preocupo, a gente se preocupa mais... Quer dizer, não é tão preocupante, não era tão preocupante até ver a redução que eu tenho hoje. Mas aí só pra reformular. Você contratou a Lid por quê? Do mercado. Porque você me falou uma coisa e a outra empresa não me falou. Não, dá sim. Eu falei, pô, aí eu falei pra moça, né? Eu falei, olha, mas eu tô em contato com uma outra empresa e ele falou que não dá. Porque assim... Não trouxe embasamento regulatório. Aí ela falou, não, dá sim e tal. Eu falei, tá bom? Eu falei, então faça. Falei pra ela, faça. Eu sou desses assim, cara. Falei, então beleza, maravilha. Me traz o resultado. Como você vai fazer, não me importa. Me traz o resultado. É aquilo que a gente combinou, Deu 2 dias, ela me ligou. Fernando, realmente, tal, não dá, né? Não dá, tal, que não sei o quê. Mas, pô, dá pra gente fazer um trabalho? Eu falei, não, muito obrigado. Quer Aí dizer, já assim, tirou aquela confiança. Então quer dizer que você contratou a Lid por conta da confiança. Com certeza. Indicação e confiança. Transparência e que confiança. vocês têm é muito, assim, anda lado a lado com os princípios da Bressane. Entendeu? A transparência pra mim deu, não deu, não fica enrolando, não tenho tempo, cara. E a gente gosta de gerar resultado para o cliente, você conseguiu ter economia e... Foi fácil o processo, não foi burocrático. Vocês fizeram tudo. Só assinei o que tinha que assinar. Muito bom isso. Porque tem muita gente que... você vai fazer isso, mas tem que preencher tudo isso daqui. Tem que... Cara, é o que eu falo. Eu tenho uma empresa. Você vai preocupar com a sua empresa, não com a energia. Cara, não com preencher aquele determinado documento. Cara, e tem fornecedor... Tem que saber fazer aquilo lá, não sou eu, cara. Mas tem muito fornecedor que ele não entende a posição do empreendedor. Que o cara tá com 30 mil coisas... Ele quer uma coisa mais mastigada, mais simples, menos burocrático, mais fácil. Eu sou o que eu quero pronto. Você falou isso pra mim que eu pago pra ser pronto. Cara, tá entendendo? O meu tempo tem que ser gasto temperando peça. É assim que eu ganho dinheiro. Tá entendendo? Não é preenchendo formulário pra Enel. Não é assim que eu faço, cara. Eu não tenho expertise pra isso. A coisa mais importante é manter a coisa mais importante a mais importante. É isso. E no seu caso, é fazer a peça. É isso. Ponto. Quando eu lembro até hoje, cara. Quando a gente conversou um ano atrás, ele pegou e expliquei pra ele o que acontece. A Lid, há um ano atrás, não tinha um sistema como a gente tem hoje. Depois a gente vai falar sobre o sistema. Eu expliquei pra ele rapidamente a conta de energia, quais eram os problemas que ele tinha. E falava, vamos começar com essa questão aqui, da demanda, não sei o que. Depois a gente entra na questão da troca do fornecedor. Sabe o que ele respondeu pra mim? Olha, faz aí, cara. Eu confiei e tal. O que eu preciso fazer? Aí ele reforçou. Eu não quero ter trabalho. Nenhum. Eu não quero ter trabalho. Eu vou ter trabalho? Eu falei, você não vai ter trabalho. Você precisa só assinar esse papel aqui, dar uma procuração pra gente que a gente vai executar o trabalho. Eu falei, não vou ter trabalho. Não. E aí foi o que aconteceu. Eu falei, não vou ter trabalho, Rafael? Não. Tem certeza? Não. Não vou sair daqui pra ir em lugar nenhum. Então. Entendeu? Entende? Você lembra isso daí que eu falei? Lembro. Falei, não vou sair daqui pra ir em lugar nenhum, cara. Assinou o papel, resolveu. Aí foi importante esse feedback, por quê? Não só o seu feedback, como vários feedbacks de vários empresários, eu tenho contato com centenas de indústrias. Eu tenho contato com muitos donos de indústrias, né? A gente desenvolveu um sisteminha, como eu mostrei pra você, que é um sisteminha novo, no qual o cliente fica muito mais fácil sozinho coloca a conta de energia. Pergunta que não quer calar. É um desafio que eu faço pra você, porque eu tenho aí contato com várias pessoas, né, que dizem de uma forma diferente, mas eu queria ouvir a sua opinião. Você, real, tá? Colocaria a sua conta de luz no sistema da Lid pra identificar se tá pagando mais que o necessário na conta? Com certeza. Colocaria? Colocaria. Tanto que colocaria e, velho, já indiquei vocês várias vezes para outros parceiros meus, clientes, por exemplo, o Adelmo da nossa Tempera, que tá fazendo um trabalho contigo, foi indicação minha. Que ele também tava com problema, que nego mentiu para ele também, a mesma coisa. Tal. E ele fechou com você, porque ele falou, e aí, você vai? Ele me ligou, falou, e aí, você vai fechar? Eu falei, já tá fechado. Falei, já tá tudo pronto, cara. Já liga pra ele falar, agora falei, tô aqui. Ele falou assim, então beleza, se você tá fazendo e confia nos caras, eu também vou. Eu falei... Mas você com a tecnologia, sabe que legal? Porque você fechou comigo, é que você falou, eu tô fazendo você fechou comigo porque você tinha indicação e tal. Aí o que acontece? E fizeram aquele trabalhinho ali. Isso. Agora você imagina, quem tá ouvindo aqui, mais fácil, tem uma indústria, colocar a conta de energia.
vê lá, aquela explicação que eu fiz Sim. manual, tem a explicação no sistema, todos os detalhes, você Com clicaria no botão pra reservar? Com certeza. Uma economia? Com certeza. Você não teria problema quanto a isso? Nenhum. E por que você acha que muita gente tem esse problema? Por quê? Cara, A gente segurança, escuta né? muito que não se comprará energia desse jeito. A gente escuta muito. Cara, Escuta muito. eu acho que segurança, né, cara? Segurança. Segurança. O cara não tem ideia ainda. Por exemplo, hoje, eu faria isso fácil, porque eu conheço a tua empresa. A empresa de vocês. Quem não... Então, se você não conhece... Quem não conhece? E aí? Então, aí é complicado. Não sei se eu não conheço. Não faria, né? Por exemplo, hoje eu indicaria... Eu falei, cara, eu posso falar pra qualquer um. Ó, coloca lá a tua conta de energia lá no sisteminha deles lá e pau no gato. Pode ir lá, pode ir lá confiar que e não vai ter tem erro. Agora, e aí? E se você não conhece? Fica complicado. Porque hoje você tem segurança de internet, tem isso, tem aquilo. Você não sabe se o que o cara vai fazer com a tua conta. Cara, dá receio. Tem cara. dados. Por quê? Porque falta pra nós conhecimento. Conhecimento, Tá cara. entendendo? Falta conhecimento. Fala assim, tá, às vezes pega lá um cara, não vou nem falar muito antigo, eu mesmo, tenho 40, eu foco em outras coisas, eu foco em outra tecnologia, não foco nessa. Cara, às vezes eu tenho receio de algumas coisas, eu falo, pô, e aí, será que vai dar certo? Você Será vê, que eu não vou roubar dilema meus da dados? Será que tecnologia. não sei o que lá? Entendeu? Acho que por isso Agora- que falta. Esse negócio aqui, podcast, as entrevistas, é muito importante. Eu sou um Não, a gente assíduo, tá eu sempre aqui- escuto bastante, porque é legal, porque é informação, cara. A informação tem que ser passada pra frente. Tem que ser passada pra Não, frente. Entendeu? Você morrer com aquele negócio, cara, é a maior idiotice que Não, eu acho na face a da gente terra, tá aqui para comunicar, porque o mercado ele tem falta Sim. de honestidade, falta Muito, verdade, muito. falta inovação, falta transparência, tem muita burocracia. E quantas empresas de energia faz podcast? Que Acho trabalha que nesse ramo? nenhuma, Eu não conheço nenhuma. nenhuma. Que Então a gente explica pro consumidor de fato, né? Sem aquela sopa de letrinhas. É que você pega uma conta de luz, parece que a conta de luz é pra dificultar a sua vida, né? Bolsa Com de certeza. valores. Se você Bolsa pegar de de valores. indústria, né? Pelo amor de Deus, né? Não. Aquele monte Não. de TUS, de tudo, não sei o que lá, aquele lá fora de ponta. Meu, o cara tem que Você- fazer uma faculdade pra ler Então, aquele negócio. você não... Pelo amor de Deus, Cara, é muita coisa. Quem entende uma conta de luz? Uma conta de luz é uma sopa de letrinhas. Aí você vem, ouve uma proposta, que nem você ouviu. Não, você pode migrar para o Mercado Livre em 23 com a demanda que você tem. Isso é Não importante. não pode. Ah, mas aumenta a demanda aí. É. Cara, depende. Tem que verificar se vai ser viável. Então, assim, na conta de luz vem uma série de informações que realmente é muito difícil. Sim, É muito complicado. Tá? com certeza. Agora, uma coisa, quando você tem um trabalho, ou qualquer coisa na vida, né? E aí você vai ter uma economia. Pelo menos eu, né? A primeira coisa que eu penso, eu falo, puta, essa grana eu vou Fazer o que com fazer isso? o que com isso, né? Então acho que eu vou investir mais nisso, eu vou Sim. colocar mais nisso. O que você pensou quando veio essa economia? 20%, que é o último relatório. Depois que a mais gente 20 puxou, vai né? ser 40. E vai isso ser que mais você 20, você vai ter 40%. Mas quando você começou a imaginar aqueles 20%, o que passou pela tua cabeça? Cara, é assim, ó. O que eu penso lá? Como que eu penso na versão? Sempre anual. pensa. Sempre anual. Sempre anual. Então, por exemplo, hoje eu Já tenho um anualizou o saving? Falou, ó, um ano vou ter isso. É isso. Ah, hoje eu vou economizar, sei lá, vou trocar a operadora da internet lá. Vou trocar a operadora. Ah, vou economizar R$300. Ah, pai, R$200, por exemplo, vai. Ah, pô, mas R$200 tá No ano é 2.400. R$2.400. Você sempre pensa anual. Cara. Aí só que eu tô falando só da conta de internet. Agora você imagina, energia, eu reduzo a energia. Exemplo, 20 e poucos pau, boto mais 2 lá. 22, banana. Quando você vai ver, cara, você economizou lá anual 50 pau. Pô, 50 pau é dinheiro pra cacete, cara. Quanto você tem que vender pra lucrar puta. 50 mil, né? Sei lá quantas toneladas. Né? Porque a gente lá ou é tonelada, ou é a gente faz valores por quilo ou por peça, né? Dependendo tem as duas maneiras de fazer a cobrança. Então, só pra você ter uma ideia lá, hoje a gente trata de 50 a 70 toneladas mês. 100 e poucas mil peças mês. Tem que Convertendo. vender muito Tem pra que vender pra lucrar 50 cacete. mil, né? E outra, pensa assim, o que eu tô pagando não é de venda, é do lucro da venda. Qual que é meu lucro? Isso. Tá entendendo? Eu tô economizando, tô pagando 50, certo? Uhum. Vamos pensar que eu tenho 30% de lucro. Quanto que eu tenho que ter faturado para ter esses 50 para te pagar? É isso. Essa é a conta. A gente fala muito isso, né? Imagina um cliente Entendeu? que ele tem uma redução de 6 mil mês, né? Dá 72 mil ano. 2 anos, Muito 150 mil. Muito dinheiro. 150 mil você investe O cara compra hoje, uma máquina, o cara compra a Você máquina, o aumenta- cara faz um monte de coisa, o cara aumenta o galpão dele. aumenta o galpão, Cara, melhora equipamento, melhora a força Não. de vendas, Com aumenta certeza. a produtividade. Ou se ele não quiser fazer nada disso porque não precisa, ele investe esse dinheiro Sim. e o cara vai ter lá Isso, e vai tendo. E vai tendo... É, cara. Um amigo meu fala, dinheiro não aceita desaforo. Sim. É. Né? E você gastar mais do que deveria pagando, tá?
É desaforo. Ó, quanto tempo a gente tá fazendo trabalho? Não me lembro. Um Assim, ano. Um ano já, né? A Brecena tem 6. Né? Completa 6 Putz, anos. Se fosse 6 anos, você já tinha economizado quase 1 milhão aí, né? Tá entendendo? Já tinha economizado uma bela grana. Meio É muito milhão. dinheiro. Agora, qual a mensagem que você passa? Imagina que agora tem um dono de uma empresa ouvindo a gente, assistindo a gente. Qual a mensagem que você passa para esse dono de empresa que tem receios de avançar em coisas novas? Por exemplo, a conta de energia é uma coisa nova, porque, Sim. pô, você vai arrumar uma tarifa, vai trocar o fornecedor, mas não só isso, ele pode, eventualmente, ter um benefício em outras frentes na empresa. Qual a mensagem que eu percebo que você é um cara muito... Você gosta de testar, Sim. você gosta de verificar. Qual a mensagem que você dá para esse empresário quando ele se depara com a situação? Primeira coisa, cara, procura lead energy. Acho que é importantíssimo. Sério mesmo. Indico fácil, né? Vai atrás de conhecimento. Vai atrás de pessoas que tenham conhecimento e querem te passar o conhecimento. Eles querem te passar o querem. conhecimento. Porque Ter tem o conhecimento é uma coisa, querer passar ele é Fechou outra. bem Qual a a diferença? frase. Qual a diferença, você acha? Ter fica pra você, né, cara? E aí Você você acha que tem a galera medo não de quer? tudo. Não quer. Ah, muitos não querem, né, cara? Não quer. Não quer. Tem medo, né? Principalmente o empresário, ele tem medo da concorrência. Muitos Tem têm medo. medo da concorrência. Eu tô cagando pra concorrência, cara. Você explica mesmo o que Eu acontece? tô nem aí, não tem cara. Cara, eu não quero saber o que o meu concorrente tá fazendo, cara. Eu penso muito nisso, Não cara. quero, assim, ó. Se for coisa boa, até quero. Se for coisa boa, até É. quero. Não, Mas o dia a dia do cara, se o Cara. cara faz 1 com 2, são 20 pro cara, eu não me importa, eu quero saber dentro da minha empresa, Isso. cara. Não, eu quero saber o que eu tô gerando, cara, isso. de receita, de valor lá dentro. Eu quero saber, por exemplo, eu faço pesquisa de satisfação. Aí fala, por exemplo, nós somos certificados ISO 9000 lá, né? É normal para nós. Tem que fazer lá semestralmente ou anualmente a pesquisa de satisfação de cliente. Cara, para mim, claro, tem que cumprir o requisito da norma, mas eu faço pesquisa de satisfação todo dia. É que eu bato papo com o meu cliente e falo assim, tudo certo? Tudo certo. Pergunta, tá sendo bem atendido? Tá. Aí, por exemplo, às vezes não sou eu que atendo o cara. Tem lá um encarregado do recebimento, que é o que grande maioria passa a posição das peças. Tá tudo certinho? Não, ótimo. Os caras até brincam, falam, se você largar, mandar embora num dia, eu pego no outro. Eu tenho uma posição Então, muito parecida porra. com a sua, cara. Assim, eu falo Cara, pro Jean, eu debato com Eu ele. não tenho que me preocupar com isso, eu tenho que me preocupar com... Eu debato gerar, com o Jean, cara. eu debato com o Jean o seguinte, falo assim, Jean, ele fala assim, cara, vamos ver o que o cara tá fazendo, isso aqui. Jean, foda-se o que o cara tá fazendo. Foda-se, eu não tô nem aí pro concorrente, porque se eu for seguir o concorrente, eu não vou ser criativo. É isso aí. No limite, eu vejo que... Você vai ser mais um. Eu vou ser mais um. Eu falo assim, ó, então. foda-se, se o cara tá criando tal coisa, beleza, tá criando. Vamos pegar outra coisa de outro mercado, Sim. que ninguém tá fazendo. Então, assim, a gente vai lançar um programa de afiliado da Lead, que o nosso cliente vai receber um link lá, que ele vai poder indicar esse link para qualquer um, por exemplo, Legal, isso é legal. né? Manda o link do nosso simulador. Quem usar o link, você vai conseguir enxergar que usou o link. Eu vou te pagar comissão por aquele cara que usar o link. Quer dizer, Manda se lá eu que eu tenho 140 pra te indicar. 140. Agora você é remunerado por isso. Você só precisa pegar o nosso link e disparar para essa galera de 140. Todo mundo que usar o link e acessar, só por usar e fazer uma Legal. reunião já ganha. Remunera. E se fechar, ganha também. Ou seja, a gente teria aí se ficasse ligado no concorrente do setor de energia? Eu Não. acho que não. Como é que a gente pegou isso? Em outros mercados. Percebe? Em Entendi. outros mercados. Sim. Então, eu concordo com você, cara. Não sei se... Eu, como cara de marketing, É contra. eu sou obrigado a olhar o concorrente, né, Rafael? Para de olhar. Vamos fazer o nosso. Desencana. Cara, Vamos olhar pra se frente. são boas ideias, é igual o japonês fala, né? Nada se cria, tudo se copia. Né? Então, pô, melhora. Né? Minimamente é melhorar. Na gestão da qualidade, né, na ISO 9000 se fala melhoria contínua. Essa é a palavra, né, de processo. Melhoria contínua, melhoria contínua. Não existe pioria. Tá entendendo? A pioria... Não, cara, é só melhoria. É só melhoria. Só melhoria, Estou entregando um relatório aqui da minha pioria contínua. A gente porra. piorou nisso. Não tem como. existe um Não tem negócio como. desse, Não cara. existe. Entendeu? Não é saudável isso pra empresa. Como que eu vou fazer isso com clientes lá? Por exemplo, lá nós temos multinacionais, lá tem uma multinacional alemã lá que é cliente nossa há muito tempo, eu faço 100% do tratamento térmico deles, cara. Os caras têm uma confiança gigantesca na nossa empresa. Pô, multinacional é difícil vender, Cara, hein? e sabe o que é top quando você trabalha com bons clientes? Que eu te falo, quem que você quer ser? Pra quem que você quer trabalhar? Tá entendendo? Eu quero... Exemplo, eu quero trabalhar pro cara que tem foco, o cara que ele sabe qual que é o valor. Preço é uma coisa, valor é outra. Ele sabe qual que é o valor. Por que ele tá fazendo com você? Por que ele tá fazendo comigo? Tá entendendo? Isso é importante a gente saber. Porque fazer igual todo mundo faz, cara. Qual que é o diferencial? Você fala assim, qual que é o diferencial da Brecena?
Cara, eu falo que aquilo que eu tava falando, fazer conforme desenha é minha obrigação. Eu faço uma análise, faço um orçamento, eu faço uma análise crítica naquilo lá. Quando eu envio o orçamento, quer dizer que eu consigo fazer aquela peça. Porque pode ser que eu não consiga, concorda? Então, assim, qual que é isso daí da Bressani? É o comprometimento com tudo isso daí. É isso. Isso é o importante. É se comprometer. É fazer direito. Ganhar Cara, confiança. Show de Então, bola não esse tem muita podcast. 1 hora conversando, vários nem vi assuntos, passar, passou verdade, 1 muito hora. rápido, 1 hora de conversa. É assim, esse podcast é pra isso, tá? Pra gente, Legal. de fato, debater. Gostei muito de ouvir um pouco da sua história. Eu acredito que se a gente ficasse aqui, poderia ficar tem bastante 5 história. horas, tem muita história, Bastante coisa. né? Mas assim, Fernando, eu agradeço a sua vinda aqui, porque a gente tem essa missão, cara, de ajudar o brasileiro, principalmente o empresário, a colocar um dinheiro em caixa, Sim. a ter uma energia de fonte verde, a de fato demonstrar para as pessoas que assistem, as pessoas que começam do zero, Do dia do a nada, dia, né, do dia a cara? Do dia, dia a entendeu? dia. Não Isso é guru. importante. O que mais tem aqui é guru de internet, que não demonstra a realidade. Então você mostra que, cara, o meu negócio para tem que acontecer, eu ser. tô ali, eu tô do lado, tô treinando, tô vendendo, você tá junto ali. Aí o pessoal fala muito de escala. Não, porque não é assim as coisas. Não é tão simples. Não é tão simples. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Com É o que a gente certeza. tava falando, entre copiar uma ideia e executar, tem um É abismo muito de distante, diferença. É um abismo, Tem um entendeu? Assim, abismo. isso aqui, cara, é uma aula. É uma aula. Não E olha é que ele nem contou da época de professor, né? professor. Conversando ali, tem um Foi monte de professor, tem várias histórias, entendeu? Quer dizer, é uma aula. Eu agradeço a sua vinda aqui. Eu acho que seria legal, né, Gê, ele terminar com algum recado geral. O que você acha, Gê? Eu acho que ele tem que mandar Algum um recado. Algum recado O assim, cara é assim, ó, mas assim, ó, empresário, pegou uma empresa, tava falida, tava falida, montou foi um negócio professor, professor, aprendeu com os alunos jovens e emprega uma galera. parou de gastar energia à toa. Parou de gastar Esse é um energia à ponto toa. Tem que ser um importantíssimo. recado, um recado que, cara, tem que ser um recado foda. Porra, cara. Recado foda. Não tem muito recado. Um recado foda. Tem sim. Ah, Tem sim, um cara, recado foda. O que sei lá. mexe com você. Fala, puta, isso aqui todo mundo tem que fazer. Ah, cara. Porra. Trabalhar. Trabalhar, cara. Trabalhar. Não. Não queria responder pra Cara, você, mano. Obrigado. Cara, trabalhar, fazer acontecer. Entendeu? Não ficar tampando só com a peneira, não ficar chorando pitanga. Os amigos falam, o Bressani não reclama de nada. Eu falo, cara, eu vou reclamar do quê, cara? Puta vida boa, saúde, né? Trabalho. Família ótima, trabalho. Cara, trabalhar, buscar conhecimento, que é importantíssimo. Divulgar esse conhecimento, passar esse conhecimento pra frente. Isso, pra mim, me dá um prazer gigante. Eu falar com um cliente e explicar pra ele. Às vezes minha esposa tá do lado, assim, na minha sala, e eu tô conversando tecnicamente com o cara, com o cliente. Cara, ela fala, como que você consegue? Eu falei assim, amor, 22 anos fazendo Você isso. curte, né, cara? Ah, eu gosto, cara. É sair, cara. É sair, é ver pessoas, conversar, é entender o que teu cliente precisa. Assim é sucesso, cara. Então esse Sucesso. é o Eu não caminho. tive crise ainda, cara. Na Bressani, 6 anos, aí já entrou um governo, entrou outro. Não tive crise, cara. É Tá muito lá, trabalho. firme e forte, Graças a Deus. É ir pra Acordando cima. cedo todo Pra dia. cima, É é pra sempre cima. expectativa. Sem mimimi, né? É o que eu Sem falo. mimimi. Eu quero que aquilo lá, quero que a Bressani se torne uma indústria de referência. Eu quero que meu concorrente olhe e fale assim, porra. Os caras são foda. E tem uma galera que me conhece bem, né? O Bressani. Você acha que pra Entendeu? isso precisa parar de gastar energia à toa? Ah, com certeza. Com pessoas, com funcionários com tudo, que não cara, com agregam? tudo. Isso daí, o que vocês fazem, sério, gente. Você falou de recado, né? Que é importante. O que vocês fazem não deveria ser só para a indústria. Deveria ter uma maneira, eu acho que vocês têm expertise para isso, Estamos de passar isso trabalhando. pro consumidor, cara. Para quem precisa, assim, ó. Aquele cara que, por exemplo, para mim foi ótimo economizar 2, 3, 4 mil reais. Quanto que eu vou economizar lá na frente? Agora, e o cara que tem lá? Eu tô falando por causa dos meus funcionários. E o cara que paga lá 150 reais de energia e para ele aquilo é muito alto. Representa... Pô, claro, o cara ganha, vai, 1.800 reais. Ele paga 200 pau. É muito dinheiro, né? É só esfriar, né? Começa a usar o chuveiro, aí tem lá 2, 3 filhos. E aí? Aquele cara precisa pra cacete também, claro. Todo mundo. Todo mundo Mas precisa por que no não? final. Por que não, né? Tá entendendo? Estamos pensando nisso. Eu acho que... Ajudar esse consumidor final. Pô, ia ser legal, cara. Ia ser legal. legal. Da maneira que vocês fazem com as indústrias, assim, abordando dessa maneira, top.
Eu acho É muito, isso. muito válido pra tudo isso daí. Show de bola. Demais. Agora um recado, né? Demais. Gostei demais. Pô, obrigado pelo convite. A gente que Legal. agradece. Falei o que eu vou fazer. Foi fácil. Foi fácil, né? Parece que eu tô no boteco sentado É trocando isso aí. ideia. Faltou só Foi ser, bom. olha, a Faltou próxima só vez a gente cerveja, vai ter é. uma cerveja aqui, né? Traz uns comes É. e bebes. Não, aí eu vou Bebes. começar a ver os outros podcasts de vocês e tiver galera com cerveja, eu vou Você vai voltar ter de que novo. voltar. Ah, não, A gente depois- vai, ó, depois vamos conversa. fazer um convite para um próximo empresário participar? O Rodrigo? Ah, o Rodrigo. O que você acha? Chama ele junto aqui. Ele e o Roberto. Ele e o Ele e o irmão dele. Roberto? Ele e o Vamos Roberto, fazer? Os dois donos lá. Vamos fazer isso? Pô, ia ser legal. Chamar o Roberto, Rodrigo, o Rodrigo. pô, aqueles Só que a gente caras faz um ali podcast também. um pouco mais longo, então. Aqueles caras De ali 1h30. É. Cerveja eles tomam? Toma, com Você certeza. toma também? Também, Então a gente faz o seguinte, próximo podcast, 1h30. uma cerveja, 1h30 com o Rodrigo e Boa. com o Alberto. Roberto, Vou chamar Roberto. Adelmo também, aí fica... Adelmo, puta. Adelmo é legal, né? Esse é um... Pô, é bastante gente, cara. Fazer um já podcast... vira Tudo do bar, mesmo né? Fazer um ramo. bar, fazer um É. boteco aqui de discussão Pô, isso é pra gente legal. poder debater. Tem, Pode bicho, ser? tem muita história. Por mim, eu tô dentro. Então, tem que ó. convencer aqueles caras lá, que eu acho que eles vão... Bom, Vamos ver. Mas Rodrigo, o convite tá feito. Tá feito, bora. Adelmo, o convite tá feito. Quero ver. Beleza? Ah, o Fernando beleza. falou que era tímido e veio. Ah, eu Tá vi, vendo? faço. Então, Aqui, ó. Falar é comigo Só mesmo. vem, então. É isso. Show Obrigado. de bola. Valeu. Obrigado mais Bom, uma vez. Obrigado, Show. pessoal. Você que gostou do conteúdo, comente, curta, compartilha. É importante pra gente, né, Jean? Nosso head de marketing ESG da Lead. Ó, que seria É lá. importante você curtir, você comentar, para você levar essa informação adiante, tá? Porque, de fato, é um conteúdo que a gente busca levar para o consumidor com todo o nosso carinho aqui dos nossos convidados. E modéstia à parte, a galera tem gostado, né? Ah, E a gente- legal. E a gente não fez muito. fez Mas muito, é, o que a gente tá fazendo, a galera tá gostando. É isso. Bora Então, lá. frase final, Jean. Lead Energy, esse é o caminho. Um abraço, valeu.